Este programa contém cenas que podem não ser adequadas a todos os telespectadores. Se o dinheiro faz o mundo girar, também pode fazê-lo parar. Usavam sexo e sedução para conseguir a aliança de casamento da pessoa com dinheiro. A esposa que era uma assassina em série. Ele não precisava ser torturado daquele jeito. A dançarina exótica que se transformou em açougueira. Como ela pôde fazer aquilo com o pai do seu filho? E a mulher que frequentava a igreja, mas era viciada em sexo e morte. Ele jamais dormiria com uma arma embaixo do travesseiro. Pensando apenas em dinheiro, o assassinato tornou-se algo fácil para essas mulheres com interesses escusos. As verdadeiras mulheres assassinas. Interesses escusos. Steamboat Springs, no Colorado. Ainda faltavam semanas para o Halloween. Mas um estranho casal espreitava as ruas, disfarçado. Ela foi vista algumas vezes por várias pessoas usando o mesmo disfarce. O que parecia uma brincadeira tinha um intuito mortal. Jill Coit estava vigiando uma vítima. Não foi uma morte fácil. O local do crime estava sujo, bagunçado. Deve ter sido horrível. Na pequena cidade de esqui de Steamboat Springs, Jerry Boggs era o proprietário da loja de ferragens. Jerry Boggs era uma pessoa bem estabelecida na comunidade. A família estava aqui há muito tempo e ele havia acumulado uma certa riqueza. Jill Coit criava os filhos sozinha e era nova na cidade. A Jill era do tipo que se adaptava muito bem. Era bastante extrovertida e amistosa. Eu posso ajudar? Eu sou o dono da loja, mas eu posso atender a senhora. Jill e seus filhos estavam reformando uma pousada da cidade. Para reformar a minha pousada, sabe? Ela logo se tornou frequentadora da loja de Jerry. Temos uma série de produtos que são fantásticos. São Acho que quando a Jill apareceu, ela se mostrou atraída por ele. O Jerry ficou empolgado e acabou perdidamente apaixonado por aquela mulher. O escritor Steve Singular investigou o passado de Jill. Quando jovem, ela era muito atraente. Tinha uma pele linda, aveludada, cabelos negros. E achava que tinha um pouco de sangue índio, o que era um tanto exótico. Olhe para a luz. Para a luz, isso. A ex-modelo sabia exatamente como prender a atenção de um homem. Ela era muito insinuante com os homens. Vestia-se de forma chamativa, usava roupas provocantes, ela falava muito e causava agitação quando entrava em algum lugar. Jerry Boggs ficou enfeitiçado pelo charme sulista de Jill. Em poucos meses, o solteirão de 50 anos casou-se pela primeira vez. Mas foi um casamento forçado. Jill disse a Jerry que estava grávida. Querido, olha só quanta coisa eu trouxe da loja. Meu bem, não se esforce Ele mal assim. podia acreditar na própria sorte. Cuidar, não pode isso.
Ele saiu e comprou uma porção de livros sobre bebês e fez um quarto para a criança. Estava feliz porque iria ser pai. Olha só esse ursinho. Não é uma gracinha? Nossa, eu não acredito. Seria uma coisa muito importante para ele. Ah, pro papai, Mas a gravidez de Jill era mentira. A barriga não cresceu e... Quando eles iam a algum lugar juntos e encontravam os amigos, as mulheres diziam: nossa, você não está mostrando nenhum sinal de gravidez. Não fala bobagem. Você já consultou um médico? Não há nada de errado comigo. Querida. Quantas vezes vou ter de fazer isso? Olha só isso aqui. Doug, o irmão de Jerry, estava ficando preocupado. Olha bem. Jill passou a se interessar muito Olha isso. pelas finanças da família. Sim, é importante para você. Isso claro tudo que aqui é. não bate com isso Exatamente. aqui. Doug ficou muito preocupado a ponto de pedir que um detetive particular fizesse uma investigação sobre o passado da Jill. Olha aqui. Está vendo? São documentos do divórcio. Doug entregou a Jerry um dossiê explosivo sobre o passado de Jill. Na verdade, Jerry descobriu que a Jill era uma tremenda fraude. Jill Coit havia sido casada 11 vezes. Era uma mulher com 10, 12, 14 nomes diferentes e que havia sido casada outras tantas vezes. Onde você conseguiu tudo isso? Eu tive que contratar... Aquela mulher havia provavelmente participado de vários golpes financeiros e em seguradoras. Ela se acha intocável. Ela havia escapado de vários outros golpes. Aqui está a confirmação do que eu falei. Jerry, essa Não mulher acredito. é muito perigosa. A Jill via o casamento como um meio para um fim, um jeito de tirar dinheiro dos homens. A caça-dotes era culpada também de bigamia, porque continuava casada com o marido número 7. Profundamente chocado, Jerry anulou o casamento. Jill não aceitou isso muito bem. O Jerry interferiu nas suas pretensões financeiras. E acredito que tudo o que a Jill fez foi motivado por ambição e dinheiro. Como estava interferido nos seus planos, ela teria que eliminá-lo. Mas o que é isso? O que? Não foi uma morte fácil. Deve ter sido horrível para ele. O que? Espera. Jill Coit era uma ex-modelo. Uma mulher de muitos rostos. E que oferecia muitos perigos para um homem. Muito bom, muito bom. Jill via os homens como oportunidades. E creio que ela procurava homens com dificuldades nos relacionamentos ou até para ter um relacionamento. Ela era descarada no uso da sua sexualidade para atrair a atenção dos homens e manipulá-los. Jill Coit era uma caça-dotes habilidosa. Só um homem muito forte, com muita experiência de vida, experiência com as mulheres, conseguiria ver o que a Jill realmente era. A maioria dos homens não via. Onde você conseguiu isso? Eu tive que contratar... Mas seu último marido, Jerry Boggs, havia descoberto as mentiras de Jill. Você está vendo, Jerry? Eu não lhe disse que esta mulher não presta. Arrasado, ele a eliminou de sua vida. Leia com atenção. Agora Jill queria se vingar de Jerry. E para isso, envolveu mais um homem em sua teia mortal. Michael Backus. Então vamos logo. Ela o convenceu de que Jerry Boggs era uma má pessoa.
e que a única maneira de se livrar dessa má pessoa seria matando-a. Jill voltou à casa que compartilhava com Jerry Boggs. Mas o que é isso? O quê? Houve uma briga. Ela usou uma arma de eletrochoque e Jerry caiu. Que? Eu quero Espera. que você morra! O que estão fazendo? Bate mais! Ele foi atingido com violência. Seu rosto ficou arrebentado, do alto da cabeça até embaixo no queixo. Jerry pôs um fim nos planos de Jill para lhe tirar dinheiro. Mais! Agora, ela teria a última palavra. Eu quero que você morra! A Jill atirou nele pelas costas com uma pistola calibre 22. Ele não morreu com facilidade. Jerry Boggs teve uma morte muito dolorosa. Ele não precisava ser torturado daquele jeito. Vambora, vambora! O assassinato foi uma medida muito drástica, mas a Jill era uma pessoa exagerada. Ela fazia tudo o que tinha vontade e achou que conseguiria se safar. Investigando aquela morte chocante, a polícia descobriu outros segredos de Jill. Ela havia se casado em várias partes dos Estados Unidos e os maridos morriam. O que é que você está fazendo aqui? Você não queria me ver? Em Houston, William Coit foi o marido número 3. Tudo bem, entra, mas não demora. Eu acho até ridículo. Eu nem sei por que você veio aqui, afinal de contas. William Coit foi morto de forma semelhante a Jerry Boggs. Levou 3 tiros nas costas com uma arma de calibre pequeno e foi encontrado nas portas do fundo da casa dele. Embora Jill fosse a principal suspeita, o assassinato de William Coit nunca foi solucionado. A morte de Jerry Boggs não ficaria para trás com tanta facilidade. Vambora, vambora! Depois do crime, Jill fez um telefonema fatídico. A Jill Coit ligou para o seu filho Seth na pousada e fez uma declaração. Oi, querido. Acabou. A coisa foi feia. Dessa vez, sua mãe tinha ido longe demais. Quando soube que o Jerry Boggs estava morto, ele ficou apavorado. A última coisa que queria era se envolver naquilo. O testemunho do filho ajudou a solucionar o caso contra Jill Coit. Julgada culpada de homicídio qualificado, ela está cumprindo pena de prisão perpétua sem direito a condicional. Eu acho que até hoje a Jill não admite que cometeu esse crime. Ela é uma mulher sem consciência e creio que nunca perdeu uma noite de sono por causa do crime. Ela não tinha em si o que torna o resto de nós civilizados. Era uma assassina fria. E se não fosse apanhada, com certeza mataria novamente. O vasto deserto do Arizona tem muitos segredos. Nem todos destinam-se a ficar escondidos. Estava muito quente e cheio de poeira.
O cheiro estava no ar. Um cheiro de coisa apodrecendo. Em outubro de 2004, o detetive David Barnes, de Phoenix, no Arizona, foi chamado para examinar o conteúdo de um recipiente misterioso. Quando olhei dentro da caixa, eu vi o torso e uma parte da região da barriga de um homem. O morto tinha uma história com a qual o detetive Barnes jamais iria se conformar. Como ela pôde fazer aquilo com o pai do seu filho? Noah, cadê você, hein? Ah, encontrei. Os cowboys primeiro. Aos 44 anos, Jay Orbin achava que era um homem feliz. Seus negócios iam bem. Ele te pegou, foi? Ele tinha um filho Acertou lindo, você? Noah. Vem cá. Vamos lá. E uma esposa glamurosa, Muito bom, Marjorie. Jay Orbin simplesmente adorava a Marjorie. Mandou fazer para ela um anel com um diamante enorme. Comprou e lhe deu um carro novo. Com certeza fez de tudo para que ela tivesse o estilo de vida que desejava. Para quem visse de fora, Marjorie parecia uma dona de casa dedicada. Pegou seu pai, né? Ela cozinhava, fazia bolos, limpava a casa, cuidava da decoração e também cuidava do filho. Investigando a história de Marjorie Orbin, a jornalista Shanna Hogan encontrou um passado surpreendente. Seu sonho era ser uma dançarina profissional, mas no decorrer da vida tomou o caminho do entretenimento adulto e ela se tornou uma stripper. Marjorie adorava se exibir para uma plateia masculina. Uma das coisas mais importantes para ela era ser fisicamente desejada por muitos homens. Manipular os homens era sua verdadeira habilidade. Ela dava a impressão de ser uma mulher muito atraente, charmosa, amável, agradável, mas muito manipuladora. Ela sabia muito bem usar os outros para conseguir o que queria. Mas Marjorie estava ficando mais velha e faltava alguma coisa em sua vida. Ela conseguia convencer as pessoas a lhe darem coisas. Mas o que ela não podia ter era um bebê. Até que certa noite, em Las Vegas, Um whisky, por favor. um homem do seu passado reapareceu. Obrigado. Bem. Jay Orbin, ex-namorado, era obcecado por Marjorie há 10 anos. Jay era um homem de negócios, um empresário rico. E em todas as cidades pelas quais ele passava, ele procurava Marjorie. Desesperado pelo seu amor, Jay fez a Marjorie uma oferta que ela não podia recusar: casamento e o bebê que ela tanto queria. Mas com Marjorie Orbin, nada era de graça. Ela fez um trato. Iria para o Arizona e moraria com ele durante 2 anos. Mas se nesses 2 anos ela não engravidasse, ela o deixaria. Para Jay Orbin, o trato se tornaria um pacto com o demônio. Anos
anos depois, Marjorie teve o filho que tanto queria. Embora Noah fosse tudo para o pai, Quem é que faz aniversário, hein? a mãe controlava todos os seus movimentos. A Marjorie tinha controle total sobre o filho. As coisas que ele fazia, sua aparência. Desde pequeno, ela descoloria o cabelo dele para que ficasse loiro como o dela. Hoje foi um dia bem divertido, não foi? Foi. É. Ela não queria que ele fosse parecido com o pai. Marjorie tinha conseguido do marido tudo o que queria. Ela não precisava mais dele. A Marjorie estava sempre falando mal do Jay. Que pessoa ruim ele era, que amante horrível ele era e o quanto ele era repulsivo. Mas se ela se divorciasse dele, ficaria sem dinheiro. Eu acho que a Marjorie ficaria com 700 ou 750 dólares por mês para a pensão do filho. Mais nada. O patrimônio estimado do Jay estava em torno de $1,5 milhão de dólares. Para sua amada esposa, Jay Orbin valia mais morto do que vivo. Em 8 de setembro de 2004, Jay Orbin voltou de uma viagem de negócios. Era seu aniversário de 45 anos. Mas ele não chegou a entrar em casa. O marido de Marjorie Orbin, Jay, estava desaparecido. Mas em vez de se lamentar, ela estava se divertindo como nunca. Ela começou imediatamente a esvaziar as contas bancárias. Comprou um piano de $12 mil. Mandou pintar a casa, comprou mobília nova para o pátio, trocou a instalação de água do quintal. Ela estourou os cartões de crédito e começou a acumular dinheiro vivo. Mas não parou por aí. Em questão de semanas, Marjorie encontrou um novo homem. Larry Weisberg. Eles começaram a viver em família. Eles passaram a jantar juntos, assistiam filmes. Ela, inclusive, convenceu o filho a chamá-lo de pai. A Marjorie acreditava que iria, sem problemas, descartar o marido e trazer aquele novo homem para sua vida. Trocar um marido por outro não era novidade para Marjorie. A Marjorie foi casada 7 vezes antes dos 34 anos. Ela vivia apenas o período de lua de mel dos relacionamentos. Tinha alguns relacionamentos que duravam cerca de 2 anos e quando ficava entediada ou insatisfeita, ela passava para o amante seguinte. Ex-analista de perfis do FBI, Candice DeLong, já havia observado esse comportamento em mulheres que se casam por interesse. Em primeiro lugar, elas têm uma inteligência acima da média e acredito que esse também era o caso da Marjorie. Em segundo lugar, elas têm uma certa arrogância. Elas realmente acreditam que podem matar o marido e se safar. Quando o Jay voltou para casa, não creio que suspeitasse de alguma coisa errada ou de que algo iria acontecer com ele. Oi, Marjorie? Querida, o que está acontecendo? O Jay foi pego de surpresa e morreu imediatamente.
E foi nessa altura que o plano de Marjorie se tornou macabro. Ela congelou o corpo do marido e pegou sua caixa de ferramentas. Ela era uma mulher que manejava ferramentas muito bem. Os vizinhos diziam que quando ouviam a serra elétrica brincavam, é Marjorie outra vez com a serra. Quando se usa uma serra elétrica para desmembrar um corpo congelado, não há cheiro e sangra muito, muito pouco. Cortar tecido congelado é como serrar madeira. Para mim, esse gesto demonstra o pouco caso, o desprezo total pelo homem que ele havia sido. Para ela, ele não significava nada. Os restos mortais também não significavam. Com Jay congelado e os indícios eliminados, Marjorie quase conseguiu cometer o crime perfeito. Mas a ambição seria sua ruína. Ela soube que, sem o corpo, não poderia receber o seguro antes de completar 7 anos. Marjorie Orbin não podia esperar tanto tempo. Ela fez o que tinha que fazer. Pegou parte do cadáver e deixou num local por onde sabia que as pessoas passavam. Foi obviamente intencional. Marjorie queria que a polícia encontrasse o corpo de Jay. Mas para os patologistas forenses como James Amatuzio, um cadáver contém muitas pistas. A arte de identificar marcas de ferramentas nos ossos é bastante sofisticada. As estrias ou marcas deixadas no osso podem ser comparadas a uma classe ou tipo de lâmina de serra. Lâminas encontradas entre as ferramentas de Jay Orbin combinaram com as marcas deixadas nos ossos. A prova seguinte ajudou a encerrar o caso. Marjorie foi filmada pela câmera de segurança de uma loja, comprando recipientes nos quais o corpo de Jay foi encontrado. Marjorie Orbin foi julgada culpada e condenada à prisão perpétua, sem direito a condicional. Ela terá que passar o resto da vida atrás das grades. Vai ficar presa até que o seu cabelo fique branco e toda a beleza desapareça do seu rosto. Acho que essa é a única perda que vai deixar a Marjorie triste. Há alguns anos eu passei a usar uma caixa postal, porque muita correspondência que chegava... Russell Steger era um homem com medo. Desapareciam quando ela chegava em casa primeiro. Com medo da própria esposa. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Por que toda vez que eu dou as costas, ela vai correndo até a caixa postal? Se Treinador do time de futebol de uma escola, ele pôs seus receios numa fita por via das dúvidas.
Mas que monstro era essa mulher que deixou o marido tão assustado? Durham, Carolina do Norte, 1988. Bárbara era uma espécie de pilar da comunidade, frequentava a igreja, ensinava catecismo. Para o resto do mundo, Barbara Steger parecia ser uma ótima pessoa, uma mulher correta. Ela participava das atividades da igreja. Ela era a primeira a chegar com comida para ajudar quando alguém estava doente ou quando alguém morria. Jolene Snow conhecia bem o casal, principalmente Russell. Ela foi sua primeira esposa e eles continuavam amigos. Russell era cheio de vida e adorava crianças, adorava ser treinador. Era sua verdadeira vocação influenciar positivamente as crianças. O segundo casamento apressado de Russell foi um choque. Nos divorciamos num dia e ele se casou com a Bárbara no dia seguinte. Fiquei um pouco surpresa, porque foi muito rápido. Mas Russell parecia muito feliz. E eu esperava que as coisas dessem certo para ele. Oi, querido. Tudo bem? Comigo tudo bem. Oi, meu amor. Barbara Steger não era o que aparentava. Eu comprei umas coisas. Eu vou te mostrar. Amor, de onde veio o dinheiro para tudo isso? Lidando com o público, a gente nunca sabe. A pessoa parece ser uma coisa, mas na realidade é outra. Olha aqui. Amor, de onde veio o dinheiro para tudo isso? Isso não importa. Ela era uma mulher com segredos sombrios. Um deles era o seu vício pelo dinheiro. O senso de autoestima de Bárbara estava muito ligado a gastar dinheiro. Lindo demais. Infelizmente, ela não tinha dinheiro para gastar. Bárbara, é muita coisa. Bolsa nova. Bárbara, isso não está certo. Deixa disso. Não está certo. Seu Bárbara, desmancha deixa certo. prazeres. Para, Russ. Russell não conseguia controlar os gastos da mulher. Ela estava pedindo empréstimos e mentindo para obtê-los. Forjava a assinatura do marido. Pegou um segundo empréstimo para pagar o primeiro. Um terceiro para pagar o segundo e foi por aí afora. Mentir e roubar não eram os únicos pecados de Bárbara. Na gravação amedrontada de Russell, ele descreveu outro vício. Quando eu estava voltando pelo estacionamento, eu vi o carro parado ali. Estava isolado e vi que havia 2 pessoas no carro. Eu achei que era a minha esposa, mas eu não conseguia ver direito, então me aproximei. E de fato era ela, no carro, abraçando e beijando outro homem. Saia, quem é esse cara? Que história é essa? Ele pegou a Bárbara com outro homem no dia do enterro da avó dela. Ele ficou arrasado. E ela ainda jogou a culpa em cima de mim, dizendo que eu não lhe dava atenção suficiente. Olha como você fala. Você está exagerando. Bárbara adorava homens. Ela teve casos enquanto estava casada com Russ. Eu sou o marido dela. Meu Deus do céu. Era uma sucessão de homens. Você não pode fazer isso. Olha o que você fez. Eu sou. Bárbara era viciada em sexo. Aparentemente, ela sofria de um transtorno muito forte, muito intenso. Entende? O transtorno de ansiedade, que só era amenizado por encontros sexuais momentâneos, orgasmos e gastar dinheiro. Bárbara havia quebrado 3 mandamentos, mas Russell Steger suspeitava que ela houvesse quebrado um 4º. Assassinato. A Bárbara tinha um ex-marido que havia morrido. E o Russell começou a questionar as circunstâncias da morte desse ex-marido. Larry Ford,
morreu com um tiro acidental em sua própria cama. Bárbara foi a única testemunha. Quando ele estava saindo, ele disse: se alguma coisa acontecer comigo, você promete que vai investigar? E eu prometi que sim. Seria uma promessa que ela em breve teria de cumprir. Bárbara, quanto isso custou? Não importa. Isso não é problema. Você não tinha A dinheiro para esposa comprar de isso? Russell Steger, Bárbara, estava fora de Eu controle. adorei esse. Ela mentiu. Roubou Eu já Sou o marido disse, dela. Russ. Eu só tava... e traiu o marido. Você quer, por favor, Eu parar não com acredito. isso? Russ, Ele começou a questionar quem era aquela pessoa com quem ele havia se casado. Russell estava finalmente desvendando a teia de mentiras. E quis desesperadamente gravar seus medos. Há alguns anos eu passei a usar uma caixa postal. Porque muita correspondência que chegava em casa, contas e coisas assim, desaparecia quando ela chegava em casa primeiro. Ele me disse que às vezes a pegava no meio da noite, tirando a chave do chaveiro. Porque cada vez que eu dou as costas, ela vai correndo até a caixa postal se não estiver querendo esconder alguma coisa. Ele viu que ela estava pegando coisas da caixa postal e que nem ela era segura. Bárbara começou a sentir a pressão. Ela estava prestes a ser descoberta, pois estava roubando e gastando demais novamente. E não queria que ele soubesse. Mas até que ponto ela iria para manter seu segredo? Pouco antes do nascer do sol, numa manhã de domingo, Bárbara foi acordada por um barulho estranho. Russell! 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 Ai, meu Deus! Não! 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 Quando os primeiros policiais chegaram ao local, ela disse que havia retirado uma pistola que estava embaixo do travesseiro de Russell. O que aconteceu, senhor? Eu não sei. E eu que acho quando foi fez um isso, a arma acidente. disparou acidentalmente. A arma disparou, foi um acidente. Eu disse pra ele. Eu disse pro O problema é que esse acidente já havia acontecido com Bárbara antes, a pistola que o Russell deixa debaixo do travesseiro e eu puxei. com seu primeiro marido, Larry Ford. Ela disparou. Quando soubemos sobre a morte de Larry Ford, ficamos muito desconfiados, principalmente quando ficou claro que ele morreu em circunstâncias semelhantes. O mesmo tipo de arma, dentro de casa, no meio da noite, exatamente como o Russell. Isso deixou todo mundo com o pé atrás. Foi um acidente. Eu Alguma jamais coisa na morte de Russell não se encaixava. entrar em casa, mas as O armas Russell era perito em armas de fogo. Ele fazia parte da Guarda Nacional. às vezes, elas disparam. Era um atirador excelente e super preocupado com segurança. Eu sabia que ele jamais dormiria com uma arma embaixo do travesseiro. A polícia também se manteve cética. A arma tinha 2 dispositivos de segurança. O guarda-mato era bem fechado. Não era um gatilho de pressão mínima. Para disparar aquela arma, você teria que intencionalmente enfiar o dedo pelo guarda-mato e puxar o gatilho.
E acho que seria impossível que acontecesse um disparo acidental. As chances de uma mulher perder o marido dentro de casa por causa de um tiro acidental são extremamente remotas. Que isso aconteça 2 vezes com a mesma mulher é matematicamente impossível de acontecer. A história de Bárbara não se sustentava. Ela se tornou a principal suspeita no assassinato. E uma voz de além-túmulo complementa todas as provas. Meu nome é Russell Steger. Hoje é dia 29 de janeiro de 1988 e são 1:50. A fita foi gravada numa sexta-feira à tarde e ele foi morto na segunda-feira seguinte. Foi triste saber que ele passou o fim de semana, seu último fim de semana, com medo, com tanto medo de morrer. Foi horrível ouvir aquilo. Quando eu estava voltando pelo estacionamento, eu vi o nosso outro carro. Ela não pensou que ia ser descoberta. Por que seria? Já tinha conseguido se safar uma vez? Barbara Steger alegou que era inocente. Mas o júri achou o contrário. Julgada culpada de assassinato, ela foi condenada à prisão perpétua. Acho que salvamos um terceiro homem, pois ela teria se casado de novo. Voltaria a fazer a mesma coisa porque a Bárbara era uma pessoa gananciosa. Ela só queria dinheiro. Quando o julgamento acabou, passei um dia inteiro indo aos lugares onde nós tínhamos morado. E foi então que eu disse adeus ao Russ. Eu ainda trago comigo. Às vezes eu procuro aproveitar as coisas em dobro, uma vez por mim e outra por ele. Mulheres assassinas que se sustentavam com o sangue de seus amantes. Jill Coit deixou uma trilha de maridos e cadáveres. Marjorie Orbin retribuiu o amor com uma morte pavorosa. E Barbara Steger tentou esconder suas muitas mentiras com um assassinato. Aos seus olhos frios, os homens valiam apenas pelo seu dinheiro. Eram presas para os seus interesses escusos. Versão brasileira, DPN Santos.